Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. É muito bom nos reunirmos hoje online, nesse domingo, dia 5 de julho de 2020. Eu estou muito feliz que você pôde aí se reunir, se concentrar, parar em frente à TV, ao computador, ao celular, ao tablet, para termos juntos esse momento de culto. E ainda que as portas estejam fechadas, nós não estamos fechados. Nós continuamos ativos como igreja, uma igreja viva, uma igreja missional, focada no cumprimento da missão, uma igreja que mantém os seus relacionamentos através das tecnologias, uma igreja que mantém a sua proposta discipuladora. Continuamos fazendo discípulos, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, para a glória de Deus, novos discípulos acolhidos. E em breve, quando tudo acabar, a gente vai ter batismos para a glória de Deus, né? E chegamos agora no mês de julho, já estamos no primeiro domingo de julho, e julho também é sempre o mês de aniversário da Igreja Batista Paulistana, e não será diferente neste mês também, né? Vamos celebrar o aniversário ainda aqui online, né? E eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, que você se reuniu aqui com a gente, para termos esse momento de culto ao Senhor Jesus. O culto é ao nosso Deus. E eu quero te convidar a fazermos juntos uma oração, entregando ao Senhor esses momentos, esses minutos, pedindo ao Senhor que se agrade de tudo que nós fizermos aqui, pedindo ao Senhor que ouça as nossas orações, ouça os nossos louvores, os nossos cânticos, os hinos que serão entoados, e que também que o Senhor esteja entre nós, neste momento em que teremos ao final do culto a celebração da ceia do Senhor. E você é meu convidado para celebrarmos juntos a ceia do Senhor Jesus. Por isso, se você ainda não preparou, prepare o quanto antes, prepare agora nesse momento que, assim que possível, os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, e vamos juntos celebrarmos a ceia de Jesus Cristo como igreja reunida online, né? Como igreja que está aqui manifestando a vida de Jesus, e que mesmo que nós não estejamos presencialmente todos juntos, nós estamos agora unidos em concordância, na mesma fé, em oração, e nós vamos anunciar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo através do memorial da ceia, até que Ele venha. Diga aí, amém. Então vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui conectada nesta hora, cada pessoa que se conectou para adorarmos ao Senhor, para termos um tempo de louvor, ó Pai, de oração, de reflexão na Tua Palavra, e também para este memorial da ceia do Senhor Jesus. Eu te suplico, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, nesta hora,
esteja com cada irmão, cada irmã, cada um que nos assiste, levando e conduzindo cada pessoa para mais perto do Senhor, porque este culto é para o Senhor, é para a adoração ao Senhor. Nós nos rendemos e nos prostramos aos teus pés, e nós te suplicamos, ó Pai, esteja agora em cada casa, em cada coração, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para vermos o Senhor e te compreender e ouvir a tua voz. Meu Deus, pela ação do teu Espírito Santo, nos convence agora da tua verdade, da tua vontade, e alcança vidas, que pessoas sejam alcançadas, pessoas que estão sedentas pela fé, sedentas pelo Senhor Jesus, sejam alcançados com este culto, com este vídeo, com esta mensagem, com estas imagens. Pai, e leva-nos agora a nos concentrarmos no Senhor, é a nossa oração. Recebe, Pai, o nosso culto, recebe a nossa adoração, e esteja agora com cada pessoa que ora comigo aí nas suas casas. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Diga aí amém. Que o Senhor repreenda todo o mal contra esse culto em nome de Jesus, e que você agora se concentre com a gente aqui. Então, tente parar tudo o que você está fazendo, tente parar de lavar a louça, tente parar de cozinhar, tente parar de se distrair e busque agora se concentrar nesse momento de adoração. Aliás, eu quero te pedir para que, assim como você fez nos cultos anteriores, que você dê o seu like nesse nosso vídeo, para que ele alcance mais pessoas, para que as plataformas aí, elas recomendem os nossos vídeos para mais usuários. Então, dê o seu like, compartilhe agora com alguém que precisa assistir essa mensagem. E nós estamos ao vivo no bate-papo, então se você está online aí com a gente agora, escreva no bate-papo: olá, bom dia. Escreva aí: graça e paz do Senhor Jesus. Então, dê um bom dia para o seu irmão online aí, Quem está online aí, diga aí: eu estou online agora. Bom dia a todos. E escreva, responda. Vamos aqui nos confraternizar, nos congratular, nos cumprimentar online. E que a paz do Senhor esteja aí sobre a sua vida, a sua casa. Um abraço para todos os irmãos que nos assistem agora ao vivo. E vamos agora louvar e adorar o Senhor Jesus com cânticos. Sim.
Viver, Ele
Queridos irmãos, é uma alegria hoje, dia 5 de julho, depois desse momento de oração, de cânticos. Como é bom cantarmos ao Senhor, como é bom pararmos para adorar e para louvar o nosso Deus. E eu espero que isso seja um hábito na sua vida para o fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos plenos do Espírito Santo, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, com o serviço voluntário, submissão mútua uns aos outros. Então que o teu coração se encha da presença de Deus e que sejamos cheios do Espírito Santo com cânticos. Como é bom adorarmos ao Senhor. Mas nesta manhã quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: análise de uma pequena fé. Hoje eu quero refletir com os irmãos acerca do que seria uma pequena fé e quais são as características de uma pequena fé. Aliás, é comum ouvirmos em nossos dias e nos púlpitos neopentecostais e evangélicos de forma geral acerca das proezas que a fé promove. E nós, de certa forma, nos acostumamos à ideia de que uma grande fé realiza grandes coisas. E quando a gente pensa que uma grande fé realiza grandes coisas, ainda que inconscientemente ou indiretamente, nós passamos a crer que é pela minha fé que Deus se move. Ou seja, que de alguma forma eu tenho o poder de levar Deus a realizar aquilo que eu quero conforme o tamanho da minha fé. Então, se eu tenho uma fé muito grande, eu consigo mover os céus e o sobrenatural para que Deus faça aquilo que eu desejo. Talvez, eu não sei como que você se enxerga, como você se vê, mas a ênfase de hoje não está na grande fé, mas na análise daquilo que seria considerado uma pequena fé. Talvez a ideia de uma pequena fé seja uma realidade mais próxima de cada um de nós, que se enxerga sinceramente diante de Deus, conforme a sua verdadeira estatura, ou a sua verdadeira posição espiritual. Falo pelo menos por mim mesmo, me identifico muito mais com aqueles que têm uma pouca fé, do que com um grande herói da fé, que alguém poderia se auto-intitular. E mais uma vez nós analisaremos o texto bíblico de Mateus capítulo 14, e agora com uma ênfase nos versos 28 a 32, que é aquela mesma passagem que nós já estudamos em domingos anteriores, quando Jesus anda sobre o mar, e Pedro, ele ousa querer caminhar com Jesus sobre o mar também. E Jesus então olha para Pedro e diz: homem de pequena fé. Em que ocasião isso acontece? Na seguinte ocasião, Mateus capítulo 14, verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Meus irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler, ele nos ensina que no fundo não somos tão fortes quanto pensamos ser. Não somos tão fortes espiritualmente quanto às vezes a nossa mente quer acreditar que somos. E é justamente nessa pequeneza que está a nossa grandeza. No texto bíblico em grego, a expressão pouca fé é originada de um único termo, oligopistos. Significa literalmente uma fé pequena. De fato, meus irmãos, pouco conhecemos sobre nós mesmos, e Pedro acaba sendo uma ilustração de identificação com cada um de nós, porque Pedro também pouco se autoconhecia quanto à realidade da sua verdadeira fé. Pedro era alguém que ousa afirmar com Jesus, logo antes da crucificação de Cristo, ele diz: Senhor, eu irei contigo para onde quer que fores, até a morte eu vou com o Senhor. E esse mesmo Pedro que tem esta fé tão ousada, que diz que vai até a morte, é o mesmo personagem, a mesma pessoa que nega a Jesus por 3 vezes seguidas e diz que não conhecia o Senhor. É o mesmo homem,
É uma espécie de bipolaridade espiritual. Certamente, Jesus entende o coração humano e sabe como nós somos inconstantes na nossa espiritualidade. Sabe que a fé de Pedro era vacilante, assim como a minha fé, e a sua fé também pode ter momentos de alternações. Pode ser vacilante muitas vezes. Aliás, sempre que nós nos sentimos seguros demais na nossa própria força, podemos ter certeza da nossa própria fragilidade. Como diz o apóstolo Paulo, pois aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Certamente aquele que pensa que pode andar sobre as águas, por causa do tamanho da sua fé, também é aquele que por causa de uma fé vacilante, pode começar a afundar. E esse trecho, meus irmãos, nos ensina que nós não somos tão fortes quanto pensamos ser, mas é nessa pequeneza que se encontra a grande fé e a grandeza verdadeira. Pedro expressa essa alternância, porque quando ele vê Jesus, ele fala assim: manda-me ir para as águas, se és tu, Senhor, e ele vai com grande ousadia. Logo depois que Jesus afirma: coragem, sou eu. Mas imediatamente ele começa a afundar, porque ele vê o vento e ele percebe as ondas. Essa bipolaridade espiritual que estava nele, eu me identifico. Quando eu leio Romanos capítulo 7, eu me vejo completamente nas palavras de Paulo. O mal que eu não quero faço, e o bem que eu quero não faço. Há em mim um conflito, e há em todos nós esse conflito entre a carne e o espírito. Somos fortes e fracos, cheios de fé, mas pecadores ao mesmo tempo. E somos entusiastas com a vida no espírito, mas tendenciosos à carnalidade. E Paulo então questiona quem é que vai nos livrar do corpo desta morte, e a resposta do apóstolo está em Romanos 8, que é a resposta para cada um de nós, mas graças a Deus, por Cristo Jesus o nosso Senhor, porque a resposta para as nossas alternâncias espirituais não está na nossa força, não está no nosso braço, está em nos apegarmos à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Diga aí aleluia. Até mesmo o grande pai da fé, Abraão, o homem que foi o pai, que é o pai da fé, foi um homem que teve as suas alternâncias de fé, que negou que Sara era sua mulher por pelo menos 2 vezes, que questionou, que teve as suas fragilidades. Dentro dessa via comum de fé vacilante, eu pergunto aos irmãos quais seriam as características então de uma pequena fé, que é a fé que Pedro demonstrou e que talvez seja a fé que há em você. Em primeiro lugar, essa pequena fé, ela está presente em discípulos verdadeiros, embora discípulos imperfeitos. Veja só tem uma pequena fé quem é um verdadeiro discípulo, ainda que o fato de se ter uma pequena fé seja algo imperfeito. Eu creio e eu tenho ensinado que a fé, ela é concedida e não adquirida. A fé é um presente, ela é um dom. Ela nos é dada graciosamente por Deus. Não há ninguém que venha a adquirir fé por esforço ou por mérito pessoal. Agora, a pequeneza da fé é mérito totalmente nosso. Deus concede a fé, mas se ela é pequena, pode ter certeza que a culpa é sua. A fé em Jesus, ela é concedida graciosamente por Deus. Por mais fraca que pareça ser, ela só existe porque Deus foi quem te deu. A fé em Jesus Cristo também é um sinal do nosso novo nascimento, porque só tem fé em Jesus Cristo quando o indivíduo que crê foi objeto da graça, foi alguém alcançado pela graça. Deus lhe deu a graça de crer, e a resposta, a evidência dessa graça é a fé que ele tem em Jesus. Então só tem fé quem realmente foi salvo, quem é regenerado, quem nasceu de novo. Agora, enquanto a grande fé, a fé madura, eu diria que
pelas Escrituras é uma fé que demonstra paciência e perseverança. A fé pequena é aquela fé impaciente, é a fé que tem pressa. O cristão equilibrado e contido, escreve Spurgeon, tem na verdade profundo anseio por estar junto de seu Senhor, embora também tenha a convicção de que o seu Senhor virá até ele. Aleluia! A pequena fé, meus irmãos, ela, por vezes, pela graça e pela ação miraculosa de Deus, realiza grandes maravilhas, como o próprio crer para a salvação. A salvação é um grande milagre ocasionado por uma fé que possa ser pequena, porque é um milagre que é realizado pelo poder de Jesus. Por isso, afirmaria aos irmãos que a pequena fé, ela é ousada, embora seja negligente. A pequena fé, ela é capaz de nos levar, assim como Pedro, a dizermos que entregamos tudo por Jesus. Isso é algo maravilhoso. Eu tenho certeza que você que me ouve já chegou a essa conclusão. Eu daria tudo por Jesus. Eu faria o que Jesus quisesse. Eu entrego tudo, eu deixo tudo para seguir Jesus Cristo. Isso é ótimo, porque Deus operou no seu coração com uma verdadeira fé. Mas uma pequena fé, ainda que ela esteja disposta a entregar tudo por Jesus, nem sempre ela considera o verdadeiro preço a ser pago para vivermos isso. Jesus pede para aqueles que querem segui-lo para avaliar o preço, para avaliar o custo, para ver se é realmente isso que eles querem. Pedro considerou as fortes ondas, mas aparentemente Pedro foi negligente com o vento, porque diz o texto bíblico que quando ele começa a andar e quando ele percebe o vento, ele começa a afundar. Ele avaliou que tinha onda, mas ele não avaliou o completo cenário, ele não avaliou tudo que ainda teria. A fé que é pequena, a princípio, ela é pouco abrangente, ou seja, ela limita a nossa visão dos verdadeiros perigos e das dificuldades que a vida na fé, que a vida em Cristo podem nos trazer. No caso de Pedro, omitiu alguns perigos, e quando o que é omitido vem à tona, há uma alta probabilidade de a nossa alma ser seriamente perturbada. Meus irmãos, podem ter certeza disso, que as experiências mais dolorosas são aquelas que são as mais inesperadas. Então, quanto menos preparado eu estou para a dor, maior a dor é. Não é? Quando você sabe que alguma situação pode trazer algum tipo de sofrimento, você se prepara para aquilo. Por isso, diria que também a pequena fé, ela nos faz esquecer de algumas coisas, ela nos faz esquecidos. É curioso que Pedro era pescador, e Pedro, como pescador, certamente sabia nadar. Qual é o pescador que vive em alto mar e não sabe nadar? É uma coisa muito rara de se ver, e eu não acredito que Pedro não soubesse nadar. Mas quando ele começa a caminhar por uma pequena fé, olhando para Jesus, mas de repente começa a afundar, ele se desespera. É como se ele tivesse se esquecido de todas as suas habilidades que ele tinha adquirido, ou como se ele tivesse se esquecido, de tudo o que Deus já fez por ele. A pequena fé, ela é também ansiosa e impaciente. A gente pode ver um paralelo entre Marta e Maria ao se encontrarem com Jesus. Marta é uma mulher de pequena fé, porque ela não aguenta esperar. Ela corre ansiosa para Jesus. Maria seria uma pessoa de grande fé, porque ela permaneceu onde estava, na casa, aguardando Jesus chegar. Quando nós temos uma pequena fé, nós somos ousados, nós temos um grande ímpeto, nós temos coragem, nós temos intrepidez, mas nós não temos paciência, porque a característica da fé imatura é a impaciência. Em outras palavras, a pequena fé é aquela que nada muito, mas morre na praia. Corre muito rápido, corre demais, vai numa velocidade muito grande, mas não aguenta esperar até o final da corrida. A pequena fé, ela quer pegar os frutos da promessa enquanto eles ainda estão verdes. Ela não consegue esperar a maturidade do fruto, quando ele está mais suculento, quando ele está mais docinho. Ele pega fruto verde, banana verde. Já comeu a banana antes de estar madura? É horrível, A fé impaciente, essa fé imatura, não aguarda pelo tempo certo. Meus irmãos, eu mesmo me arrependo, porque eu era tão intenso, há alguns anos atrás,
no começo do meu chamado, lá quando eu tinha meus 17 anos, 18, 19 anos, eu era tão intenso para viver tudo que Deus tinha para mim. E eu queria construir tantas coisas e levar tantas vidas para Jesus, e pregar em tantos lugares e realizar coisas maravilhosas. Mas eu não tinha paciência para esperar as coisas acontecerem, e isso gerava uma tremenda frustração. Me arrependo da precipitação espiritual muitas vezes, o quanto o Senhor estava me forjando para uma fé que se tornasse mais madura através da espera paciente. Ainda assim, meus irmãos, só tem esse tipo de fé, mesmo que seja impaciente, quem realmente crê em Jesus. Ainda que a sua fé seja imatura, glórias a Deus porque você tem fé. Aleluia! Glórias a Deus, porque ainda assim a gente consegue permanecer olhando. Sabe por quê? Porque a pequena fé, embora tenha tantos problemas, ela sabe como orar. E quando Pedro, com aquela pequena fé, começou a afundar, a primeira coisa que ele fez foi clamar: Senhor, me salva. Sabe, meus irmãos, a nossa pequena fé talvez não nos faça sermos quem devemos ser, mas nos coloca no lugar onde devemos estar. Você talvez ainda não seja quem você deve ser, mas a tua pequena fé te leva ao lugar onde deve estar, que é prostrado aos pés de Jesus, que é clamando ao Senhor Jesus, que é falando: Senhor, eu não sou quem eu deveria ser, mas ajuda-me, salva, me pega pelas mãos, me leva onde eu devo estar. Aleluia! E essa pequena fé é o que nós precisamos. Meus irmãos, apesar da sua alma não ser o que deveria ser, ela está onde deveria estar. Por certo, é daqueles que são como crianças, né? Jesus diz que aqueles que são como crianças é os que pertencem ao reino dos céus. Por quê? Porque a criança pequenininha, a criança quando é um bebê, né? O bebê, ele não tem outro recurso senão chorar. Ele só sabe chorar, e ele chora muito bem, mas chorar é tudo o que ele precisa. Você percebe? Porque a partir do momento que um nenê começa a chorar, alguém vai lá compadecido e vai cuidar, vai trazer alento, vai trazer provisão para aquele neném, vai trazer o leite que ele precisa. Tudo que o neném tem como recurso é chorar, e chorar é tudo o que ele precisa, porque alguém vai cuidar. E se nós não formos como bebês, como crianças, não entraremos no reino, porque nós precisamos entender que temos um Pai que nos atende. Talvez você não tenha muito, mas o que você tem é suficiente para que Deus te atenda. Amém? Aleluia por isso. Meus irmãos, onde a fé for fraca, que seja forte a oração. Amém? Agora, uma outra característica da pequena fé é que Deus, Ele age mesmo em nossa pouca fé, né? É preferível ter uma fé pequena do que uma fé que seja irreal, ou que seja presunçosa, ou que seja hipócrita. É preferível uma fé verdadeira, mais pequena, do que uma falsa confiança. Jesus, quando olha para Pedro, não o chama de homem de falsa fé, ou homem de fé hipócrita, ou ele não fala isso para Pedro, ou homem sem fé. Não, Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé. E por certo lado, sermos chamados de homens de pequena fé é algo muito melhor do que de fé ausente, porque aquela fé pequena foi suficiente para que Cristo o salvasse, o segurasse, o pegasse pelas mãos. Aquela pequena fé foi suficiente para Pedro para fazer o que Cristo exatamente fez, e isso nos consola. Jesus diz em João capítulo 14, verso 12: eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Pedro andou sobre as águas, assim como Jesus estava andando sobre as águas, apesar de ter uma pequena fé. Meus irmãos, a fé verdadeira nesse conceito não tem nada a ver com uma fé gigantesca, mas com uma fé na pessoa certa, uma fé que está depositada em Jesus, uma fé cujos olhos estão fixos em Jesus, uma fé que anseia por Jesus, uma fé que corre em direção a Cristo. Esta é a fé necessária, esta é a fé melhor, porque a fé falsa é uma fé que está depositada em qualquer outra pessoa que não seja Deus.
O autor de Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É Jesus o autor da fé, é Jesus quem realiza a fé, é Jesus quem completa a fé em nós. A verdadeira fé está focada em Jesus, e é melhor ter uma verdadeira fé, ainda que pequena, do que uma fé falsa nas pessoas erradas e nas coisas erradas. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas é em quem ela está depositada que realmente importa. Sejamos felizes por termos ao menos uma pequena fé, porque é essa pequena fé que vai te levar a Cristo, aquele que realmente importa. Assim como a semente de mostarda, por menor que seja, ela tem toda a vida de uma gigantesca árvore. Ela é parte da árvore, ela tem a carga genética da árvore. Ela pode ser pequenininha, mas nela está a fagulha da árvore, assim como uma faísca. É tão pequena, mas ela é tão fogo quanto uma fogueira, um fogaréu, um incêndio. Ela continua sendo fogo. Da mesma forma, você que crê em Jesus Cristo faz parte dele, está ligado nele, está com ele. Não importa o tamanho da fagulha de Deus habitando em você, importa o quão grande Deus é que está dentro do seu coração. O mínimo diante de um Deus infinito e todo-poderoso nos leva a transbordar no impossível. Em terceiro lugar, a pouca fé é também suficiente para nos dar livramentos. É o que nos concede livramentos. A pouca fé levou Pedro a começar a afundar, mas também levou ele a ser resgatado por Jesus, porque no texto bíblico diz que Jesus imediatamente o resgata. Jesus não esperou Pedro afundar, ele começou a afundar, e Jesus o livrou. Primeiro Jesus o livra do perigo para depois o repreender. E Jesus estendeu a mão e o segurou. Você consegue imaginar a força que foi colocada por Jesus, aquele homem afundando? Então Jesus estende o seu braço. Essa ideia de alguém estendendo o seu braço traz a ideia de força empregada. Jesus empregou força para segurar Pedro naquela ocasião, para puxá-lo, apesar da pouca fé dele. Sabe, meus irmãos, Deus não poupa esforços pelos seus filhos quando eles são verdadeiros filhos. Quando nós começamos a submergir, é também quando Cristo estende a sua forte mão. Me lembro daquele hino: Cristo lhe estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. Você crê nisso? A palavra de Deus nos garante isso. Se é o Senhor a nos segurar, se é Ele a nos pegar, quem é que pode nos separar dele? João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me der, diz Jesus, esse virá a mim, e quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ele jamais vai te soltar, aleluia, ele não deixa você submergir, ele te pega pelas mãos. João capítulo 10, verso 38, eu dou a vida eterna, e eles nunca perecerão, também ninguém poderá arrancar aqueles que o Pai me deu da minha mão. Ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus. Se Jesus está te segurando, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor sempre nos dará livramento. Ele vai estender a sua mão quando nós começarmos a afundar, porque aquele que por nós morreu, ressuscitou, de forma alguma nos desamparará. Aleluia, amém? Você crê nisso? Então escreva aí, amém, eu creio. E por fim, em quarto lugar, a pouca fé. Não se enganem, eu estou falando sobre a pouca fé, mas saibam que a pouca fé, ela não é elogiada por Jesus, ela é repreendida. Então ninguém aqui está legitimando você não se desenvolver na fé. Pelo contrário, nós somos exortados pela palavra a nos desenvolvermos na fé. E precisamos ter isso em mente, que Jesus repreende a Pedro, exorta a Pedro, por causa da sua pequena fé. Jesus não legitima a pequena fé. Jesus não dá justificativas para que ele duvidasse. E nós precisamos ter isso em mente no nosso coração. O Senhor salva Pedro, o Senhor o levanta, o Senhor o segura firme,
O Senhor o leva até o barco e então ele o repreende. Homem de pequena fé, por que você duvidou? E essa é a pergunta que tem que estar nos nossos corações hoje. Por que nós podemos duvidar? E por que às vezes nós chegamos a duvidar? Embora a dúvida pareça ser comum a todos nós, a dúvida não pode ser normatizada e normalizada, tida como normal e como comum para mim e para você. A dúvida tem que ser extirpada. Muitos podem ter dúvidas, mas a dúvida não é o nosso objetivo espiritual. Não é o nosso desejo. Nós temos que caminhar para uma fé madura. Ainda que você não se considere alguém com uma pequena fé, é possível que em algum momento da sua vida você tenha acreditado que estava tudo cooperando contra você. Você fez uma tempestade num copo d'água e você achou que estava todo mundo contra, enquanto na verdade Deus estava sempre cuidando, guardando, sempre perto, te protegendo, te livrando. Essas ocasiões são ocasiões em que a nossa fé também está duvidando. Talvez, meus irmãos, você tenha algum tipo de descrença por ignorar as verdades maravilhosas da doutrina da salvação. Então vale a pena você estudar mais sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação e da segurança da fé firmada em Jesus Cristo. Talvez você venha a duvidar por causa do esquecimento, do esquecimento do que Deus já fez. Na verdade, Deus já realizou muito por nós e muito mais do que precisaria ser feito no futuro. Deus já realizou, já provou o seu amor. Romanos 5:8. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É preferível, meus irmãos, nesses casos, duvidarmos dos nossos sentimentos, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, duvidarmos da nossa intelectualidade, do que duvidarmos de Deus. Seja Deus confiável e todo homem mentiroso, porque se Deus garante que Ele te ama, se Deus garante que não vai te deixar, como Ele diz lá, não te desampararei, nem jamais te deixarei, como Ele disse a Josué, como Ele diz lá pelo autor de Hebreus, não te deixarei, nem jamais te desampararei, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Talvez você venha a duvidar, até mesmo por causa de um falso sentimento de humildade. Sabe quando a pessoa, ela pensa assim, poxa, mas Deus é tão bom comigo, eu não mereço, não tem como Ele ter me salvado dessa forma, não tem como Ele morrer por mim, um pecador, não tem como Ele me amar desse jeito, não tem como Ele ser tão gracioso como eu não mereço. E esse sentimento pode ser legítimo, mas é uma falsa humildade duvidar do amor de Deus a partir de uma ideia de humildade. Sabe por que é uma falsa humildade isso? Porque o verdadeiro sentimento de humildade é quando eu venço o orgulho de contestar a Deus. O maior orgulho consiste em duvidar de Deus, e a mais doce humildade é crer em Deus, como uma criança crê confiantemente nos seus pais. Você não está sendo humilde quando duvida do amor de Deus, você está sendo orgulhoso por ousar duvidar do Senhor. Não duvide daquele que nos garante graça, salvação, perdão, daquele que nos livra, daquele que nos ama. As dúvidas, meus irmãos, são desonrosas ao Senhor. As dúvidas demonstram inconsistências, as dúvidas demonstram ignorância quanto aos atributos da pessoa de Deus, as dúvidas revelam orgulho pessoal. Por isso, eu gostaria de te lembrar acerca das características de uma pequena, ainda que verdadeira fé. Primeiro, a pouca fé está em discípulos verdadeiros, embora ainda precisem de aperfeiçoamento. Segundo, Deus age mesmo que em meio a pouca fé. Deus está agindo. Terceiro, a pouca fé nos concede livramento. E quarto, a pouca fé não é elogiada por Jesus, mas ela é repreendida. Por isso, meus irmãos, de forma prática, tenhamos em mente o seguinte: esteja seguro do livramento de Cristo, por causa da sua própria palavra e por causa do seu caráter. Esteja seguro de que o Senhor está perto. Lembremos hoje e sempre, nós não somos quem devemos ser, mas você pode estar onde deve estar, que é prostrado aos pés de Jesus,
clamando, orando, numa dependência total dele. É isso que nos garante uma permanência, uma continuidade, um crescimento contínuo. É estar onde temos que estar, prostrados, dependentes do Senhor. E por fim, continue a progredir em confiança, em dependência, numa fé crescente. Continue a crescer, amadureça, cresça na sua fé. Se torne alguém com uma fé paciente, madura, que colhe os frutos saudáveis das promessas do Senhor. Torne-se alguém que está seguro do seu amor e que elimina toda dúvida do seu coração. Torne-se alguém que se mantém na dependência de Jesus. Esteja seguro do livramento do Senhor, porque o que importa é em quem você está depositando a sua fé. Como diz o autor de Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você crê nisso? Aquele que prometeu é fiel. Aquele que começou a boa obra, diz Paulo, ele vai terminá-la até o dia final. Se você crê, eu quero te convidar a orar aqui comigo. Pai, obrigado pela tua palavra. Oramos para que teu Espírito Santo venha consolidar essas verdades nos corações e venha nos ajudar a termos uma fé que a cada dia se desenvolve pela dependência do Senhor. Pai, nós não queremos legitimar a pequena fé, mas nós te agradecemos porque o Senhor atua ainda que em meio à nossa pequeneza. Nós cremos que quando somos fracos é que somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. E é nessa convicção que agora nós nos prostramos e oramos, te agradecendo por todos os teus livramentos e reconhecendo, Pai, que não temos razão para duvidar, porque o Senhor sempre estará conosco e a tua palavra é verdadeira, meu Pai. Senhor, que possamos amadurecer e crescer na perseverança em Ti, sabendo que o Teu amor não falha e sabendo que o Senhor já provou a Tua graça e o Teu amor para conosco por todos os tempos e por todas as eras que ainda virão. Pai, nós nos entregamos a Ti e eu oro para que cada coração seja invadido por esta convicção da Tua graça e da Tua salvação, do Teu amor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Se você crê, diga aí amém. Louvado seja o nome de Jesus. E se você ainda duvida da tua salvação, você deve agora confessar a Jesus Cristo com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Se você quer agora confessar isso, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que não mereço o teu perdão e a tua salvação, mas agora, pela fé, ainda que pequena, em Ti, Jesus, eu recebo a tua salvação e o teu perdão, e eu te agradeço pelo teu amor sobre a minha vida. Escreve o meu nome no teu livro e me dá a tua salvação. Pela fé eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está agora se reconciliando com Jesus, escreva aí no nosso bate-papo. Ou talvez você queira enviar uma mensagem privativa. Então aponte o seu celular nessa hora para o QR Code que está aparecendo aí na nossa tela. E você será direcionado para um formulário do nosso site. E você pode escrever a sua mensagem. Você pode escrever assim: eu acabei de orar com o pastor Alex, eu preciso de Jesus, eu quero crescer em Jesus, e nós vamos entrar em contato com você. Um dos líderes de pequeno grupo multiplicador também vai entrar em contato. Você vai ser convidado para crescer na fé, em comunhão com os irmãos da nossa igreja, e nós vamos te acompanhar, te pegar pelas mãos e te ajudar a crescer. O nosso maior desejo é discipular com excelência. Por isso nós queremos que você cresça na fé, se torne maduro e faça discípulos para a glória de Jesus e frutifique para a glória de Jesus. Amém? Então, se você fez essa oração comigo, se você está entregando sua vida para Jesus, entre em contato com a gente nessa hora e que Deus abençoe a sua vida. E nesse momento, enquanto nós ouvimos mais uma canção, você é meu convidado a se preparar para a celebração da ceia do Senhor Jesus. Então prepare aí os elementos, pão, o suco de uva na sua casa, né? E vamos celebrar ao Senhor Jesus juntos a ceia que Ele nos deixou como um memorial.
Vamos juntos. Amém. A minha expectativa é que você aí esteja concentrado, esteja sintonizado com o Senhor, depois desse momento de cântico, de louvor, e eu espero agora que possamos cear juntos. Então, se você já preparou os alimentos, o pão, o cálice, o suco de uva, vamos juntos cear ao Senhor Jesus nesse dia. E eu quero convidá-lo a orarmos mais uma vez. Pai, obrigado por esse privilégio que nós temos aqui, de como igreja, ainda que não presencialmente juntos, mas unidos, ó Pai, juntos, em comunhão, nós agora celebramos a ceia do Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos, e nós Te suplicamos, ó Pai, faça-se presente entre nós. Meu Deus, conduza-nos, ó Pai, ao centro da Tua vontade. E dá-nos, ó Pai, agora uma memória límpida, transparente e verdadeira da Tua pessoa, do Teu sacrifício, Jesus, da Tua salvação e da comunhão que temos com o Senhor. Abençoa, Pai, esses elementos, abençoa, Pai, este momento, esteja aqui entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Deus e Pai. Amém. Amém.
E estão convidados a participar todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que confessaram publicamente o senhorio de Jesus sobre as suas vidas a partir do batismo nas águas. E você é meu convidado, se você é membro de uma igreja local que professou a Jesus Cristo publicamente, foi batizado por iniciativa própria, você então é meu convidado a participar deste momento, em especial a todos os que estão agora congregados e que também nos assistem, são membros da Igreja Paulistana, mas não apenas restrito a estes. E gostaria que agora você aí se preparasse junto com os seus familiares ou sozinho e prestasse atenção na leitura da Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, quando nós lemos o seguinte no verso 23: pois eu transmiti do Senhor aquilo que eu recebi, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então nessa hora, você vai ser servido ou você vai servir alguém com pão neste momento. Então pegue aí o seu pão, sirva-se, sirva alguém, e em memória do Senhor Jesus, eu quero convidá-los a orarem aí em sua casa. Então façam uma oração junto com quem está do seu lado, com seus familiares. Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi partido. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado pela nova vida. Obrigado pela certeza que podemos ter da tua graça. Obrigado pelo conforto que temos na tua salvação. Obrigado, Jesus, porque miraculosamente o Senhor nos levou a crer em ti. E aqui juntos, como igreja, nós celebramos a tua obra, Jesus, na cruz, e a tua ressurreição. E nós te adoramos. Olha para cada um de nós, sonda os nossos corações, nos perdoa, nos purifica, nos faça puros pelo teu sangue. Oramos em nome de Jesus. Se você tem algo a pedir perdão ao Senhor, faça agora nesse momento. Se você precisa que o teu coração seja sondado pelo Espírito Santo, faça agora nesse momento. Feche os seus olhos e aí no teu secreto, aí pessoalmente, ora, faça uma oração silenciosa, peça perdão. Peça para que o Senhor esteja com você nessa hora. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu perdão que nos purifica. Amém. E firmes no Senhor, pegue o seu pão e comamos todos juntos. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Pois quem come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. E até que ele venha, meus irmãos, e em memória do Senhor Jesus. E se você foi salvo pelo sangue de Jesus, e se sente livre, liberto, perdoado, e em comunhão com o Senhor, se você sente agora a alegria invadindo o teu ser, celebremos juntos, e bebamos todos juntos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Que a tua graça invada cada coração e cada ser. Te adoramos, Jesus. Obrigado por este momento. Em teu nome oramos. Amém, Jesus. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus por esse momento tão especial de comunhão, de adoração. E eu quero trazer agora alguns comunicados, alguns avisos para os queridos irmãos. Primeiro, que estive participando ontem
da reunião da primeira igreja batista do Brás, um encontro de casais deles, uma bênção. Agradeço a todos os que participaram e que puderam participar. Mesmo nesse tempo de pandemia, as igrejas estão ativas, estão vivas, e eu peço aos irmãos que continuem a orar pelo melhor momento de reabertura para os cultos presenciais, e a princípio já informo os irmãos que vamos aguardar as recomendações. Estamos agora seguindo direcionamentos do nosso vice-presidente e também médico cardiologista, Dr. Eduardo, que tem me dado as recomendações e o momento ideal para a reabertura. E por hora, nós vamos aguardar até que a cidade de São Paulo ela chegue à fase verde, a fase onde estará liberado todos os tipos de encontros e aglomerações, e nós entendemos que a nossa classificação dentro das zonas de prefeitura é relacionada à mesma classificação de teatros, anfiteatros e também cinemas. Então continuemos em oração. Enquanto isso, a igreja ela prossegue firme na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Eu louvo ao nome do Senhor porque você é uma das pessoas que está firme conosco em Jesus. E uma das formas de você se manter igreja é participando dos pequenos grupos multiplicadores. Agora nós fazemos as terças-feiras, tem um que acontece a quinta-feira, que é em Guarulhos, mas é online. Se você quiser participar, participe, porque lá é o lugar para você manter comunhão, para você ser cuidado e para você também cumprir a missão, fazer discípulos, convidar novas pessoas, para cumprirmos a grande comissão, para potencializarmos relacionamentos discipuladores, que é a forma pelo qual nós cumprimos a grande comissão de Jesus, de fazermos discípulos. Para participar, entre no nosso site bpaulistana.com.br/líderespg, entre em contato com um dos nossos líderes. Eu louvo ao nome do Senhor, porque no meio da pandemia nós vamos multiplicar 3 novos PGMs. Diga glória a Deus. Vão ser PGM Ebenezer, com a irmã Carla, o PGM Ágape, com a irmã Darielle, o PGM Beta, com a irmã Ana Caroline. Aleluia! 3 novos PGMs multiplicados, com novos discípulos acolhidos, alguns que vão se encaminhar para o batismo assim que a pandemia acabar, alguns que são novos na fé, alguns que estão chegando agora. Louvado seja o nome do Senhor. Novos líderes enviados, capacitados, novos discípulos acolhidos. Faça parte da missão de Deus e seja bem cuidado dos nossos PGMs. Mas talvez você também possa participar de outros programas da nossa igreja, como por exemplo o Coral, que continua a se reunir todas as segundas-feiras às 20 horas. Para participar, mande um e-mail para o e-mail coral@ibpaulistana.com.br e você vai receber o link. Você é meu convidado. Nós temos as nossas reuniões de oração online todas as quartas-feiras às 20 horas pelo Facebook. Então você é meu convidado para participar. Está sendo uma bênção. A gente tem vários irmãos orando e é lindo. A gente vê a comunhão, a gente vê os irmãos, a gente vê o vídeo dos outros irmãos orando. Está sendo uma bênção. Participa, manda sua oração. Entre em contato com a irmã Luísa Faria, nossa líder do Ministério de Intercessão. Ela vai te mandar os motivos de oração. Envia, grava uma oração, manda pra gente, vai ser lindo. Toda quarta-feira eu tenho um compromisso aí com você às 20 horas ao vivo no nosso Facebook, facebook.com/ibpaulistana. Também tem as minhas lives no meu Instagram, todos os sábados às 15h30. instagram.com/lexmura. Você é meu convidado, sempre com convidados pastores, missionários. Tem sido um tempo de muita edificação também. A nossa escola bíblica continua. Estamos agora com uma classe especial que é Hermenêutica das Parábolas, todos os domingos ao vivo às 9h30. Se você quiser participar, manda um e-mail para a nossa igreja ou entre em contato no nosso WhatsApp. O nosso e-mail e o nosso número de telefone estão aparecendo aí na sua tela. Entre em contato com a gente. E você é meu convidado para esse curso novo, Hermenêutica das Parábolas. E eu também quero agradecer a você que tem cooperado, porque eu louvo a Deus pela fidelidade de muitos irmãos da nossa igreja que têm entregado fielmente os seus dízimos e a sua oferta para missões. Olha, eu tenho certeza que aquele que é um bom mordomo, que é um bom administrador dos seus recursos, nunca falta nada em casa. Porque vem de Deus. A pessoa que oferta e que entrega o seu dízimo sabe que tudo vem de Deus. E ele só compartilha, ele reparte, ele é um bom administrador. Então Deus concede recursos para essas pessoas, para que eles administrem com excelência. Seja você um bom gestor dos recursos que são de Deus. Invista no reino, invista em missões,
invista na manutenção desta obra local, né? Eu louvo a Deus pela sua contribuição voluntária. Se você quiser fazer uma oferta para a nossa igreja, para as nossas obras missionárias, com a sua oferta nós sustentamos o Lar Batista de Crianças da Casa AEAS, Projeto Cristolândia Unidade Feminina, missionários em Roraima, missionários na Ásia. Com a sua oferta, muitos projetos estão sendo sustentados. Se você quiser ofertar, mande uma oferta aí, faça uma transferência eletrônica para a conta bancária que está aparecendo aí na sua tela, e depois você envia o seu comprovante, se assim desejar, para a tesouraria@ibpaulistana, identificando que é uma oferta para missões ou que é o seu dízimo. Eu faço um apelo para que os irmãos ofertem e apoiem de forma especial a nossa Casa AEAS, porque os queridos irmãos da Casa AEAS estão agora numa situação delicada financeira. Para a glória de Deus, a nossa igreja, ela tem ofertado fielmente, mas precisamos de mais parceiros e mais igrejas que também apoiem. E meus irmãos, uma palavra de pesar, uma nota de falecimento pela viúva do nosso pastor emérito, pastor César Tomé, e a irmã Clotilde Cravinhos Tomé faleceu no dia 2 de julho, nessa última semana, e ela era residente nos Estados Unidos com sua filha, e aqui vai a nossa palavra de conforto e também as nossas condolências a todos os familiares e amigos por esta família que serviu por tantos anos de forma fiel aqui no ministério da Igreja Batista Paulistana. Que o Senhor os conforte, lhes conceda graça. Se você puder, envie também a sua palavra de conforto e ore em favor dos familiares. Mas nós queremos celebrar a vida dos nossos aniversariantes. Nesse dia 8 de julho fazem aniversário os irmãos Cláudio Pardinho, parabéns, e a irmã Gabriele Herrero Kraus, né? Parabéns para a netinha do irmão Orlando. E também no dia 10 de julho faz aniversário o querido Marcelo Mota. Parabéns, meu amigo Marcelo, que Deus o abençoe e guarde. Vamos orar. Paizinho, obrigado pela tua presença. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Diga aí, amém, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí, diga para ele que Deus abençoe muito a sua vida, e nós nos vemos em todas as programações online desta semana. Deus te abençoe.